Fala pessoal, tudo bem? Professor Charles Ops. Eu vejo que muita gente me pergunta o que faz, o que a gente tem que fazer, né, para otimizar o ganho de massa muscular, né, no nosso aluno. Depende se é iniciante ou intermediário avançado. Então, tem alguns pontos que são muito importantes, tá, que eu vou linkar aqui, para você ter um upgrade, né, poder maximizar o ganho de massa muscular do seu aluno. Primeiro, eu vejo que tem um conceito, um termo que é muito importante você dominar, que é o conceito de carga de treino. Tá? Então, quando ele me pergunta, professor, o que eu faço para otimizar os ganhos de massa muscular do meu aluno? Eu falo, primeiro, você tem que dominar os componentes da carga de treino. Mas, além de dominar os componentes da carga de treino, tem que entender o que é carga de treino. Carga de treino não é simplesmente o peso que eu vou colocar no supino, no agachamento, no leg press. Carga não é o peso que eu ponho. Carga tem a ver com os componentes que compõem uma planilha de treino. Tá? Então, quais são os componentes da carga de treino? Os componentes que devem ter numa planilha de treino. A intensidade. A intensidade é um baita componente da carga de treino. Então, a intensidade faz parte da carga de treino. Que aí eu posso prescrever de inúmeras maneiras. Posso trabalhar por percentual de RM, posso trabalhar por zona de RM, posso trabalhar indo até a falha, posso trabalhar não indo até a falha. Né? Então, uma das maneiras que a gente pode fazer para otimizar o ganho de massa muscular do aluno é manipular a intensidade. E a intensidade é um componente da carga de treino. Né? Então, só treinar sem ir até a falha, né, pode, no aluno intermediário avançado, né, não levar você ao ganho que você quer. Né? Então, para o aluno iniciante, ok, não treina até a falha. A literatura mostra que não precisa. Né? Só que no aluno intermediário avançado, você pode escolher em determinados momentos treinar até a falha. Né? Você pode escolher uma série até a falha, a última série de cada exercício até a falha. Você pode escolher um exercício para ir até a falha. Você pode escolher um músculo-alvo para ir até a falha. Você pode escolher uma sessão de treino para até a falha. Você pode trabalhar também, não indo até a falha, trabalhando com 2 repetições de reserva, 1 repetição de reserva, até 3 repetições de reserva. Então, tem várias maneiras. Então, aqui eu estou passando para você diferentes formas de manipular uma das variáveis da carga de treino, que é a intensidade. Né? E aí eu tenho que pensar, lógico, se meu aluno iniciante, intermediário, se avançado. Né? Então, a carga de treino, né, o componente da carga de treino é a intensidade. Né? Outro componente da carga de treino é o volume. O que é o volume? Número de séries, número de repetições, número de exercícios, número de séries por grupamento muscular na semana. Né? Então, a partir do momento que você domina a manipulação do volume de treino para diferentes clientes que têm diferentes aptidões físicas, iniciante, intermediário, avançado, isso com certeza vai te ajudar a otimizar o ganho de massa muscular no seu aluno. Né? Entender aí o que tem de volume que a literatura tem apresentado, de volume de treino para iniciante, por grupamento muscular. Então, o erro que as pessoas cometem é, eu vou fazer, por exemplo, 8 séries de peitoral na segunda. Ok, mas o correto não é pensar nas 8 séries de peitoral na segunda. É pensar quantas séries eu vou fazer de peitoral na semana. Você tem que contabilizar o número de séries por semana. Né? Então, isso te ajuda a essa análise de como compor a planilha de treino da semana, te ajuda a otimizar o ganho também. Isso faz parte. Então, o volume é um componente da carga de treino. Então, eu tenho que pensar exatamente nisso. Isso é fundamental. Né? Outra variável da carga de treino é a pausa. A pausa é um componente da carga de treino. Então, a pausa curta, a pausa longa. Né? Então, a partir do momento que eu começo a manipular pausas curtas, pausas longas, intercalar na mesma sessão pausa curta e longa, mas você tem que ter muito claro qual que é o seu objetivo, o que você quer com aquilo. O que você quer quando você utiliza uma pausa curta? O que você quer quando utiliza uma pausa longa?
E a literatura tem mostrado, né, que tanto a pausa curta como a pausa longa são ótimas para otimizar os ganhos de massa muscular, né? Então, não é só a pausa curta que é boa, não é só a pausa longa. As duas. Mas precisa entender quais são as respostas agudas, o que vai acontecer quando eu manipulo essa variável da carga de treino agudamente e também cronicamente. E quando eu penso em intensidade, volume e pausa, eu estou pensando em densidade do treino. Então, entender a densidade do meu treino, como que eu vou organizar esse treinamento, pensando na densidade do treino, também ajuda muito a você otimizar o ganho de massa muscular do seu cliente, seja aluno iniciante, intermediário e avançado. Uma outra variável que a gente tem trabalhado há muito tempo é a cadência de movimento, a velocidade de movimento, que pode ser lenta, moderada e rápida. Lógico que para cada manifestação de força, quando eu estou pensando em resistência, quando eu estou pensando em força máxima, quando eu estou pensando em potência, nós temos distintas velocidades de movimento, distintas cadências de movimento. E pensando na hipertrofia, também é uma variável da carga de treino. Então, a cadência de movimento, a velocidade de movimento, faz parte da carga de treino. E aí eu posso um dia manipular de maneira lenta, por exemplo, 2 segundos na concêntrica e 2 na excêntrica, ou 2 na concêntrica e 3 na excêntrica. Eu posso fazer 1 por 3, ou 3 por 1. O que interessa, quando estou fazendo lento, é aumentar o tempo sob tensão dessa musculatura. Da mesma maneira, eu posso fazer um movimento rápido, mas quando eu faço rápido, diminuo o tempo sob tensão mecânica. Mas uma das estratégias para aumentar o recrutamento de fibras musculares é fazer o movimento mais rápido. Se eu faço extremamente rápido, eu consigo aumentar o recrutamento de fibras rápidas. Então, eu posso aumentar o recrutamento de fibras rápidas ou pela intensidade da carga ou pela velocidade de execução do movimento. É um outro caminho. Então, tem que deixar muito claro o que você quer naquele dia. Eu vou fazer lento, o que eu quero? Eu vou fazer rápido, o que eu quero? Então, não é só manipular a intensidade e o volume, que são componentes da carga, mas a cadência de movimento, a velocidade de execução, também é uma variável importantíssima, que também pode contribuir para os ganhos de massa muscular. Não estou falando que a cadência é a variável mais importante, longe disso. Mas, se você souber manipular a cadência de movimento, pode te ajudar dentro do processo de ganho de massa muscular, né? Outra variável também muito importante, além da cadência, é a ordem dos exercícios. Então, mudar treinamento, alterar planilha de treino para o cara ganhar massa muscular, não é só aumentar o volume de séries por músculo, não é só aumentar a intensidade, é mudar a prioridade. Então, por exemplo, se eu começava o meu treino antes com peitoral e agora estou começando com gastrocnemissóleo, nitidamente estou começando com gastrocnemissóleo porque eu quero maximizar os ganhos de força do gastrocnemissóleo. Eu quero maximizar os ganhos de massa muscular do gastrocnemissóleo. Então, às vezes, a pessoa só pensa em aumentar o volume e intensidade, que são componentes da carga, só que esquece também que a ordem dos exercícios também vão influenciar nas respostas agudas e crônicas no ganho de força e massa muscular. Isso é muito importante. Então, às vezes, o treinador, o personal, ele coloca lá sempre aquele músculo que ele quer hipertrofiar no final do treino. E aí não quer dizer que não vai hipertrofiar, porém, pode ter atenuado as magnitudes de ganho de hipertrofia frente a um outro músculo que sempre é treinado no início da sessão de treino, daquela planilha de treino, né? Então, é importante a gente pensar nisso. Também é fundamental a gente pensar na seleção dos exercícios. Então, quais são os exercícios que eu vou selecionar? É multiarticular? É isolado? Né? Qual que é o grau de complexidade do exercício? Será que o meu aluno ele tem coordenação nesse momento? Ele está preparado para fazer esse exercício? Então, eu tenho que pensar, né, se eu vou selecionar exercícios mais pensando em multiarticulares, mais isolados, tudo isso influencia. Outra variável muito importante também
é a amplitude de movimento, que a cada dia está sendo mais estudado. Né? No público avançado, alunos avançados, não existem muitos artigos com amplitude de movimento, crônicos. Agora tem um monte, mas estudos crônicos não tem muito. A literatura tem dado uma atenção. Então, também manipular essa variável da carga também te ajuda. Por exemplo, a literatura tem mostrado, principalmente para membros inferiores, que maiores amplitudes de movimento podem gerar maiores magnitudes de hipertrofia em diferentes regiões anatômicas do músculo, pensando na região proximal, medial e distal. O exemplo, um quadríceps. Né? Então, quando eu vou fazer exercício para membros inferiores, pensando no quadríceps, né? A literatura tem mostrado, né? Exercícios com maior amplitude de movimento, em especial maiores amplitudes nas ações excêntricas, podem contribuir para diferentes adaptações na arquitetura do quadríceps, região proximal, medial e distal. Já para membros superiores, ainda é bastante controverso, mas faltam um número de evidências, um escopo de evidências de estudos crônicos com membros superiores, quando se fala em amplitude de movimento. Mas você deve levar em consideração na sua planilha de treino, para otimizar o ganho de massa muscular, não tenha dúvida, a amplitude de movimento é uma variável importante. Outra variável também que a gente dá muita atenção é a ação concêntrica e excêntrica isométrica. Né? Então, a gente, para otimizar os ganhos de hipertrofia, não é só a ação excêntrica, a concêntrica também é importante, ela tem seus benefícios, a excêntrica também. Da mesma maneira, eu vejo gente demonizando, né, a isometria. Lógico, se você comparar de uma maneira separada, a magnitude de hipertrofia, quando você faz ação concêntrica isolada, excêntrica isolada, isométrica isolada, lógico que as magnitudes de ganho na isometria isolada é menor, mas não quer dizer que eu não possa, junto com a ação concêntrica e excêntrica, colocar isometria. Mas qual que é a implicação de colocar a isometria junto com a concêntrica e excêntrica? Você aumenta o tempo sob tensão mecânica. Além disso, colocando a isometria junto, você consegue estressar a musculatura em determinados ângulos que antes a pessoa não era tão estressada naquela angulação específica. Né? Então, a isometria pode ter, sim, a sua ajuda, não tenha dúvida disso. Eu não estou falando que a isometria ela é melhor ou pior, mas sim que ela pode e deve ser incorporada na sua planilha de treino de hipertrofia. Então, uma variável que você tem que colocar na sua planilha de treino para otimizar o ganho do seu aluno é as ações musculares. Então, começar a explorar melhor na sua planilha de treino as ações musculares te ajuda a ter um maior ganho de massa muscular. Se você souber explorar a ação concêntrica, ação excêntrica e ação isométrica, pode te ajudar, sim, nos ganhos de massa muscular do seu aluno. Então, colocar essa variável, que é muito importante. Outra variável muito importante é a gente colocar também a frequência semanal. Né? Então, pensar na frequência semanal que eu vou treinar aquele músculo. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um músculo que eu tenho dificuldade em hipertrofiar, qual o problema, qual o crime de aumentar a frequência semanal daquele músculo? Mas, professor, a literatura tem mostrado que aumentar a frequência semanal não vai fazer o cara ganhar mais massa muscular, não é isso que vai fazer diferença. A literatura tem mostrado que quando o volume é equalizado, aumentar a frequência semanal não vai dar um ganho adicional de hipertrofia. Ok, a literatura mostra isso. Os nossos estudos têm mostrado isso. Eu tenho publicado vários estudos junto com o meu grupo de pesquisa, mostrando que maior frequência semanal, com volume equalizado, não vai hipertrofiar mais. Porém, uma estratégia, olha, eu quero aumentar o volume de treino para determinado músculo com o objetivo de maximizar a hipertrofia. E aí, o que eu vou fazer? Além de aumentar o volume, eu aumento a frequência semanal. Então, estou aumentando a frequência semanal como uma estratégia adicional para diluir mais esse volume que foi aumentado ao longo da semana. Então, não tem problema. Né? Eu posso treinar o mesmo músculo várias vezes na semana, diluindo esse treino, diluindo esse volume de treino, horizontalizando mais o meu treino. Então, exemplo, se eu tenho 20 séries
para quadríceps na semana. Em vez de eu treinar 20 séries um dia ou 20 séries em 2 dias, eu posso diluir isso em 4 dias. 5 num dia, 5 no outro, 5 no outro, 5 no outro. Ou seja, eu teria as mesmas 20 séries. O que eu fiz com o quadríceps? Eu diluí o meu treino e eu aumentei a frequência semanal. Então, eu aumentei o volume, só que eu diluí por meio da frequência semanal. A gente tem um trabalho que está sendo muito estudado na literatura, que a gente fez aí o mesmo músculo sendo treinado 5 dias na semana. O que a gente fez? A gente diluiu esse treino ao longo da semana. E a gente teve grandes ganhos de força e de hipertrofia. Lógico, eu não estou falando que a gente vai ter mais hipertrofia, mas é uma outra estratégia de organizar o treino para maximizar a hipertrofia do meu aluno. Então, é fundamental você colocar na sua planilha de treino a frequência semanal de treino. Então, você pode, no momento da periodização, treinar o músculo uma vez na semana, no outro momento treinar 3 vezes, no outro momento treinar 2 vezes, no outro momento chegar a treinar até 4 vezes na semana. Mas é lógico que eu preciso entender, né, quem é o meu aluno, o histórico de treino dele, a disponibilidade dele, a aptidão física, tudo isso vai influenciar, não tenha dúvida disso. Né? Então, quais são os componentes que eu devo dominar para maximizar, otimizar os ganhos de hipertrofia? Intensidade, volume, pausa, cadência, amplitude, ação muscular, ordem de exercício, frequência semanal. Professor, quais outras variáveis da carga que eu posso manipular para maximizar o ganho de hipertrofia? Uma outra variável é o quê? É a seleção do método. Que método que eu vou usar? Né? Ah, mas professor, a literatura tem mostrado que quando eu equalizo volume e intensidade, o método não influencia tanto. Sim, não tenha dúvida. Mas variar a metodologia e entender as respostas agudas e crônicas frente àquele método também vão te ajudar. Então, é fundamental. Né? É fundamental a gente entender os métodos de treino, a característica do método, e quando eu organizo o treino utilizando aquela metodologia, o que eu estou querendo? Eu estou querendo aumentar o estresse metabólico, eu quero aumentar o tempo de tensão daquela musculatura. O que eu estou querendo? Então, isso é importante. Então, o método, a seleção, a escolha do método também influencia. A organização do sistema de treino, né, também é uma outra forma que pode me ajudar a otimizar o ganho de massa muscular. Então, a gente não tem só uma estratégia de manipulação da carga de treino para ganhar massa muscular. Nós temos inúmeras. Vamos lá. Outra coisa que é importante, que eu devo levar em consideração na hora que eu vou organizar o treino do meu aluno para maximizar a hipertrofia, é a disponibilidade de tempo do meu cliente. Não tenha dúvida disso, disponibilidade de tempo. Isso é muito importante, né? Porque uma coisa é o mundo ideal, outra coisa é o mundo real. Não adianta eu chegar e falar assim, eu quero montar um treino bacana, só que seu aluno tem 30 minutos para treinar, 25 minutos. Então, às vezes, né, a gente quer elaborar um treino com mais volume de treino, só que seu aluno tem uma disponibilidade de tempo curto. O cara fala, tem 30 minutos para treinar, tem 40 minutos no máximo. E não dá para montar um treino de 1 hora, 1h15. Fica difícil. Então, primeiro, você precisa ir lá, ver qual é a disponibilidade de tempo do seu cliente. Olha, quantas vezes ele pode treinar na semana? Mundo ideal, mundo real. Então, eu vejo muita gente querendo montar o treino split, treino A e B, A e B. Só que aí, o cliente, ele não consegue 4 dias na academia. Você quer montar aquele treino A, B, A, B. Só que primeiro, entenda a vida do seu cliente. O cara chega para você e fala, olha, eu quero hipertrofia, só que eu só posso 2 dias na academia. Fica inviável você montar treino A e B. Por quê? Porque ele não vai 4 dias, ele vai 2. Ou o seu cliente não consegue ir 4, 5, 6 vezes na semana, ele consegue 2. Então, faz muito mais sentido para esse cliente que não consegue 4, 5, 6 vezes, você montar, por exemplo, uma estratégia de treino full body, alternado por segmento. Então, ele vai, por exemplo, segunda e quinta, faz full body na segunda e na quinta. Ele está treinando o mesmo músculo 2 vezes na semana. Isso é importante.
É fundamental. Ah, mas 2 dias dá resultado? Sim, 2 é melhor que nada. Posso também, mas meu cliente pode ir 3 vezes na semana. Ok, vamos fazer um treino full body com ele aí, treinar o mesmo músculo 3 vezes na semana. Não tem problema nenhum. Tá? O grande problema é você ter um pacto de mediocridade com o seu cliente. Ele chega para você, fala que pode ir 4 dias e você monta o treino split. A na segunda, B na terça, depois A na quinta e B na sexta. Só que aí você precisa controlar a frequência dele. Por quê? Aí o cara começa a faltar e não vai 4 dias. Ele vai 2, vai 3. Aí chega na hora de mudar a planilha, por exemplo, daqui a 2 meses, e você faz a composição corporal dele, não melhora. Aí ele vai falar assim, mas não melhorei, mas eu vim treinar. Aí, com a frequência dele, você mostra, olha, você combinou de vir treinar 4 vezes, só que você veio 2, 3. Então, assim, não dá. Então, você acabou organizando uma planilha de treino, você acabou sistematizando um treino, mas que estava diferente da disponibilidade do seu cliente. E isso pode influenciar nos ganhos de massa muscular. Então, eu sempre falo que é combinado não é caro. Então, chega para ele e fala, olha, eu sei que você quer vir 4 vezes, mas você não consegue. Você vai vir 3. Então, vamos otimizar uma planilha para você vir 3 vezes na academia. Lógico, se o seu cliente tem uma disponibilidade maior, se ele tem mais dias na semana, fica mais fácil de você organizar o treino e você distribuir o treino. Então, às vezes eu vejo muito professor querendo fazer uma gambiarra na planilha de treino em relação à frequência semanal do aluno. Não dá para fazer gambiarra. A gente tem que entender a disponibilidade do cliente para maximizar a sua planilha de treino para ele ganhar massa muscular dentro da realidade que ele tem. Seja 2 dias na semana, seja 3, seja 4, seja 5, seja 6. Né? E aí eu vejo muita gente, né, pegando um aluno novo e querendo montar o treino split, AB, AB, ABC, ABC, mas calma, o cara não tem coordenação muscular, o cara não tem resistência muscular. Para que fazer o treino dividido, o treino split, né? Com esse cara que nem tem histórico de treino ainda? Faz muito mais sentido fazer um treino, por exemplo, full body, alternado por segmento, pensando em trabalhar o corpo inteiro, equilíbrio muscular, melhorar a coordenação intra e intermuscular desse aluno. Tudo isso é muito importante. Então, são vários toques, várias dicas que eu estou passando para você para maximizar o ganho de massa muscular do seu aluno. Isso é muito importante. Tem que levar em consideração. Então, não é só analisar se o aluno iniciante, intermediário e avançado. Eu tenho que analisar a disponibilidade. E aí eu vou fazer um ajuste da minha planilha de treino, das cargas de treino. E lembrando que carga de treino não é essa intensidade, são todas as variáveis, para que ele consiga treinar de acordo com a disponibilidade dele. Outro ponto muito importante que vai fazer diferença, tá? Que vai ajudar ele a ganhar massa muscular, é entender o histórico de treino desse meu aluno. Qual que é o histórico de treino dele? Então, não adianta eu chegar lá, o cara fala assim, eu quero hipertrofia. Tá bom, vamos lá. Aí eu passo, por exemplo, 20 séries para cada agrupamento muscular. Mas calma, eu não sei o histórico dele. Quantas séries esse cara já fez na última planilha de treino? Quanto que ele estava fazendo? Então, é fundamental, e algo que a gente tem batido muito nisso, né? Até os próprios trabalhos do professor Clayton Libardi têm levado em consideração, têm apontado isso, que é fundamental a gente analisar o histórico de treino prévio do aluno. Tem até um mestrado que eu orientei, que nós publicamos na Georgia Strength Conditioning Research, onde nós investigamos o volume de treino de séries para o grupamento muscular, só que nós levamos em consideração também o histórico de treino do cara, quantas séries ele fazia para cada músculo antes de começar o nosso programa de treino, porque isso influencia. Então, é fundamental, quando você pega um aluno e vai montar o volume de séries para o grupamento muscular, eu vou montar, por exemplo, de 9 a 16 séries por grupamento muscular. Eu vou trabalhar de 16 a 24 séries por grupamento. Eu vou trabalhar de 6 a 9 séries por grupamento muscular.
mas eu devo levar em consideração o histórico dele. Então, exemplo, vou mudar a planilha de treino. Fiz uma planilha, por exemplo, de 2 meses. Vou mudar. Vou mudar a planilha. Esse cara estava fazendo, por exemplo, 10 séries por grupamento muscular por semana. Então, eu vou aumentar quanto? Vou aumentar agora 10% do volume de séries por grupamento. Eu vou aumentar 15%, eu vou aumentar 20%. Tá? Professor, mas tem um número específico para incrementar o volume? Não tem. Não tem, isso não existe. Tá? Nós temos bons insights. Por exemplo, tem trabalho mostrando que aumentar 20% dá um bom resultado no ganho de massa muscular. Por outro lado, nós temos trabalhos mostrando que a gente aumentou 20%, aumentamos 50% o volume de treino e os caras tiveram ganho de força e massa muscular. Então, a gente não tem um número mágico para falar, olha, tem que aumentar 20%. Por que 20, por que não 10? Por que 20, por que não 30? Por que 20 e não 50? Então, nós temos bons insights, nós temos o bom senso. Por que a gente aumenta de 10% a 20% o volume de treino? Porque não é um aumento de volume tão grande. Estamos usando o bom senso. Professor, mas isso é um aluno novo, que está entrando na academia, iniciante sedentário, porque eu tenho iniciante sedentário e iniciante destreinado. Ok, um iniciante sedentário que nunca treinou. O que a gente sugere? De 6 a 9 séries por grupamento muscular por semana. Professor, não é muito pouco? Não, o cara nunca treinou. Se fosse um intermediário, a gente teria um volume maior. Se fosse um avançado, a gente teria um volume maior. Mas como a gente está falando de aluno iniciante sedentário, de 6 a 9 séries por grupamento muscular, está ótimo. Né? Então, é fundamental. Porque quando eu for mudar a planilha de treino, eu já sei que esse sujeito estava fazendo 6, 8 ou 9 séries por grupamento muscular. Então, faz diferença, sim, eu entender o volume de treino do meu aluno prévio? Sim, não tenha dúvida. Né? É algo que faz total diferença. Uma das maneiras de otimizar o ganho de massa muscular é você investigar, saber o volume prévio de séries por grupamento muscular que o seu aluno estava fazendo, antes de fazer a sua planilha de treino. Seja esse aluno um iniciante destreinado, né? Porque o destreinado é diferente do sedentário, o destreinado é que eu já treinou, ele só está parado. Eu posso ter o intermediário e posso ter o avançado. Então, uma das coisas, um dos pontos que pode otimizar o ganho de massa muscular é você fazer uma análise do histórico do número de séries que o seu aluno fazia para cada agrupamento muscular antes de iniciar o seu programa de treino. Não tenha dúvida. Isso faz uma total diferença. Beleza? Show de bola, gente? Então, gostaram das dicas aí que eu dei para otimizar o ganho de massa muscular? Tem muito mais. Hoje eu passei alguns pontos que eu considero muito importantes para que você consiga maximizar o ganho de massa muscular do seu aluno. Valeu!